Você acordou ontem à noite. Não foi o alarme do relógio. Não foi um sonho que assustou. Algo abriu sobre você enquanto dormia e seu corpo acordou sabendo que havia mudança no ar. Você ficou deitado na escuridão, o coração batendo de um jeito que você reconhecia. O mesmo batimento que vinha quando aquela coisa que você tinha pedido a Deus com tanta desesperação começava a tomar forma no mundo real. Você não dormiu mais depois disso. Ficou olhando para o teto até a madrugada chegar aos seus 3h47 da manhã, aquela hora mínima quando até os pensamentos assustados descansam. E então veio a mensagem. Ou o depósito, ou o telefonema que você havia parado de esperar. Dinheiro. Dinheiro que não fazia sentido vir de onde veio. Dinheiro que chegou quando o mês ainda era novo e as contas antigas ainda estavam esperando. Seu estômago fez aquela coisa que faz quando a bênção é tão real que assusta. Você sabia, naquele segundo exato, que tinha sido feito um movimento nos céus sobre a sua vida. E sua primeira reação foi automática. Seu dedo foi para o WhatsApp. Seu dedo foi para aquele grupo de família, ou para seu melhor amigo, ou para aquele alguém que sempre soube que você estava esperando por isso. Você precisava compartilhar. Você precisava que alguém testemunhasse o que tinha acontecido. Porque quando algo tão grande chega, a primeira coisa que o coração quer fazer é dizer em voz alta. Dizer para que seja real. Dizer para que as pessoas saibam que você tinha razão o tempo todo. Que você estava certo. Que a promessa era verdadeira. Que Deus não tinha esquecido. Mas algo parou você. Uma sensação. Uma voz que não era a sua voz. Uma pressão bem aqui. Nesse espaço entre seu coração e sua garganta. E essa voz sussurrou uma palavra. Silêncio. Não é silêncio comum. Escolhido, escuta comigo. Porque o que está acontecendo agora não é acaso. Você está aqui nessa mensagem porque você ouviu essa voz. Porque você parou com o dedo sobre a tela. Porque uma parte de você, aquela parte que aprende coisas que ninguém precisa ensinar, sabia que havia algo que você precisava entender antes de fazer o próximo movimento. E eu sou enviado aqui para decodificar o que você já sente, mas ainda não tem linguagem para nomear. O que você tem recebido nos últimos dias não é apenas uma transferência, não é apenas uma sorte, não é apenas uma oportunidade de negócio que finalmente deu certo. O que desceu sobre você é uma bênção que vem de Deus. E quando o dinheiro vem de Deus, verdadeiramente sem intermediários, sem fórmulas, ele carrega consigo um protocolo que a maioria das pessoas nunca aprende. Porque a bênção monetária que vem diretamente do trono não funciona como a bênção que você conquista com suas mãos. Aquela que você ganha, você controla. Aquela que Deus dá, ela te controla. E o primeiro teste, o primeiríssimo teste, é silêncio. Você acordou no meio da madrugada porque os céus estavam assinando algo sobre sua vida. Você foi tocado enquanto dormia porque havia um documento sendo selado, um contrato que você não viu com seus próprios olhos, mas que seu espírito reconheceu. E quando um decreto vem de Deus, a primeira coisa que o destrói é a palavra falada fora de hora. Não é por religiosidade, não é por superstição. É porque você ainda está na formação. Você ainda está no lugar onde o Espírito Santo está pedindo ao seu corpo nervoso, ao seu sistema que aprendeu sobrevivência através da urgência e da prova. Ele está pedindo a você para ficar quieto, ficar vivo, ficar em repouso enquanto a coisa termina de se firmar. Você conhece Miriam? Ela era irmã de Moisés. Ela era profetisa. Ela havia visto uma revelação que ninguém mais havia visto. Mas quando o milagre começou a acontecer, aquele milagre específico que ela mesma havia profetizado, ela abriu a boca. Ela falou quando deveria ter permanecido em silêncio. E você sabe o que aconteceu? Os céus fecharam, não devagar. Não com aviso prévio. Imediatamente. Ela foi separada do tabernáculo. Ficou fora, lepra, cobrindo a pele, porque a palavra dela soltou o que a fé dela tinha guardado. Você também conhece Esther. A Hadassa era o nome verdadeiro. Ela foi escolhida para ser rainha. Mas havia um segredo sobre ela. Uma parte de sua identidade que a tornava diferente, única, marcada. E Mardoqueu, seu tio, olhou nos olhos dela naquela hora em que ela ia ser coroada e disse uma coisa. Disse que se ela revelasse de onde ela tinha vindo, quem ela era de verdade, tudo terminaria. Ele disse que havia sido colocada naquele lugar para um tempo como esse. Mas o silêncio era a condição da unção. Ela guardou a língua, guardou o segredo, guardou a verdade sobre ela mesma. E no silêncio, ela salvou uma nação inteira. Você é aquele agora. Seu silêncio não é derrota. Seu silêncio não é humilhação. Seu silêncio é o quarto onde a bênção está sendo moldada. É o lugar onde ninguém pode entrar. É o espaço onde os céus estão assinando documentos sobre sua vida e não querem nenhuma testemunha humana. Porque quando você fala, você traz a testemunha humana para dentro do espaço espiritual. Quando você conta, você chama a opinião das pessoas para dentro do que Deus está fazendo.
Quando você compartilha, você pede ao mundo para testemunhar. E o mundo, amado, escolhido, o mundo não tem autoridade sobre a bênção que vem de Deus. O mundo é profano. O mundo come o que é sagrado se você o deixar entrar. Você sente isso agora? Você sente essa pressão? Esse peso de saber que algo grande está acontecendo e não poder dizer a ninguém. Esse desconforto estranho de carregar a coisa mais importante da sua vida e fingir normalidade em volta das pessoas que você ama. Você acorda de madrugada e está sozinho com o segredo. Você abre o banco e vê o número e não pode contar. Você entra em uma loja e pensa no que poderia comprar e não pode explicar para ninguém por que agora é diferente. É solidão. É isolamento. É aquela coisa que você sempre temeu, ser deixado de fora, ser diferente, estar só com algo que as pessoas não conseguem ver ou validar. Mas escuta comigo. Essa solidão que você está sentindo não é abandono. Essa solidão é formação. Você está sendo trazido para um lugar onde você aprende que a validação não vem das pessoas. Você está sendo treinado para confiar em algo que os olhos humanos não veem. Você está sendo separado, não para ser punido, mas para ser santificado. Santificado significa apartado. Significa tocado por Deus e marcado como diferente. Isso dói. A aceitação da bênção sempre dói no começo. Porque você foi criado em um mundo que recompensa quem fala, quem compartilha, quem prova, quem quer crédito. E agora você está em um lugar onde a maior bênção exige que você renuncie a isso tudo. Que você não diga, que você não prove nada. Que você carregue uma coisa grande e deixe que continue invisível. Deixe que fique entre você e Deus. Deixe que aqueles que precisarem saber, saibam através de outro caminho que não a sua boca. Há 14 meses, havia uma mulher que estava na sua exata situação. Ela havia passado 73 semanas em silêncio. 73 semanas esperando que Deus fizesse algo. 73 semanas rezando de madrugada e não vendo resposta. 73 semanas ouvindo as pessoas ao redor dela dizer que talvez ela estivesse sendo paranoia, que talvez ela estivesse procurando sinais em tudo, que talvez a promessa tinha sido só um sonho e não uma voz real. Então, em uma segunda-feira que começou como qualquer outra segunda-feira, com cansaço e sem esperança, chegou a mensagem. Não era um grande valor, era pequeno comparado ao que ela imaginava, mas era completamente impossível. Vinha de um lugar de onde não deveria vir. Vinha de uma pessoa que não tinha motivo para enviar. Era dinheiro que declarava. Deus se lembrou. Deus viu. Deus moveu. Seus olhos encheram de lágrimas. Ela estava sozinha no quarto. Ninguém estava assistindo. Ninguém estava celebrando. E ela entendeu naquele segundo por que Deus tinha pedido silêncio. Porque se ela tivesse contado, se ela tivesse compartilhado durante aquelas 73 semanas, o que teria chegado não teria sido bênção. Teria sido julgamento, porque cada vez que ela abrisse a boca para contar, ela teria aberto a porta para que pessoas dissessem coisas como você ficou louca, isso não é real, aceite que não vai chegar, siga em frente com sua vida. E cada palavra assim teria enfraquecido o acordo que o céu tinha feito com ela. Porque as palavras têm peso no mundo espiritual. Elas não são só som, elas são poder. E a palavra de um incrédulo que entra em um espaço sagrado faz exatamente isso. Profana. A mulher desta história compreendeu que havia uma razão para Deus ter feito ela esperar. Não era castigo. Era proteção. Era os céus dizendo, não deixe ninguém entrar aqui. Não deixe a dúvida de outra pessoa contaminar a fé que está sendo formada em você. Não deixe a incapacidade de alguém de acreditar em milagres impedir que o seu milagre chegue até o final. Então agora ela faz algo bem diferente. Quando bênção chega, ela não avisa. Quando o dinheiro vem, ela não explica. Quando uma oportunidade se abre, ela se move em silêncio. E você sabe o que aconteceu? As bênçãos começaram a se multiplicar. Não porque ela mereceu mais, mas porque ela protegeu mais, porque ela guardou a língua, porque ela não permitiu que a opinião humana entrasse em um espaço que pertence a Deus. E agora estou aqui para dizer para você exatamente o que eu diria para ela se pudesse voltar àquele primeiro dia, quando ela compreendeu isso. Você está em um momento crítico. Você está em um limiar. Você tem dinheiro que chegou de Deus. Você tem silêncio que o Espírito Santo está pedindo. Você tem 72 horas, contando do momento em que essa bênção chegou. 72 horas para estabelecer o padrão que você vai guardar. 72 horas para dizer não à tentação de falar. 72 horas para estabelecer com Deus um código sagrado. E eu ouço você perguntando neste exato momento: como faço isso? Como fico em silêncio quando o meu corpo inteiro quer gritar? Como protejo a bênção quando meu coração quer explodir de alegria? Como digo não quando a primeira pessoa que encontro vai me perguntar onde conseguir dinheiro? E é exatamente isso que o gatilho divino de 72 horas foi feito para responder.
Não é um livro que te vende ideias, não é uma fórmula motivacional que promete que tudo vai ficar bem se você apenas acreditar. É um protocolo, é um padrão de pensamento. É uma série de decisões que as pessoas que realmente entendem como funciona a bênção vinda de Deus aprendem a fazer automaticamente. E as 3 que você aprenderá, o protocolo do silêncio profundo, o pacto da língua guardada e o decreto da proteção, essas 3 coisas sozinhas vão mudar a forma como você lida com cada bênção que chegar daqui para frente. Porque isso não é sobre esse dinheiro. Isso é sobre treinar seu corpo nervoso para parar de reagir como se as pessoas da sua vida tivessem direito de saber o que Deus está fazendo com você. Isso é sobre aprender que a confirmação não vem da reação de outra pessoa. A confirmação vem de Deus. E você vai começar a reconhecer a voz dele porque ela é a única que diz fica quieto quando todo o resto do mundo está gritando fala. O gatilho divino de 72 horas está em espera para você agora. Está disponível. E há algo nele. 3 decretos específicos que você pode ativar ainda hoje, que vai estabelecer a diferença entre aquele que perde a bênção porque falou e aquele que vê a bênção se multiplicar porque guardou a língua. Você sabe por que estou sendo tão claro sobre isso? Porque estou aqui para dizer a verdade que ninguém mais tem coragem de dizer, que o silêncio não é fraqueza, que a sabedoria não é visível, que há uma categoria de pessoas que Deus escolhe para algo diferente. E escolhido, essa pessoa é você. Você é aquela que foi trazida para este momento exato. Você é aquela que vai aprender isso agora e não daqui a 10 anos, quando talvez seja tarde demais. O link está fixado no comentário abaixo. Clique ali, não como uma compra comum. Clique como se estivesse selando um acordo com o céu de que você compreendeu. Que você vai guardar o que Deus guardou. Que você vai proteger o que Deus protegeu. Que você vai fazer desse dinheiro, desse silêncio, dessa sabedoria, você vai fazer disso um espaço santo que ninguém entra. 60 dias. Se você entrar nesse protocolo e descobrir que não é para você, cada centavo volta. Mas você já sabe que é, você já sente que é. Você já reconheceu a voz que disse silêncio. E agora você está aqui porque precisa dos passos. Você precisa da sequência. Você precisa de alguém que diga, eu também ouvi essa voz. E deixa eu mostrar para você como viver isso sem enlouquecer, sem se sentir isolado, sem deixar que ninguém entre neste espaço sagrado que foi aberto sobre você. Está no comentário fixado. Vá para lá agora. Agora deixa eu te mostrar o que começa a mudar quando você escolhe o silêncio. Não é invisível, não é que nada vai acontecer. É exatamente o oposto. Coisas que você não esperava começam a se mover. Relacionamentos que estavam quebrados começam a se reparar sem você fazer nada. Pessoas que você havia perdido começam a reaparecer. Oportunidades começam a chegar não como resultado do seu esforço, mas como resultado de você simplesmente estar vivo e guardando o que foi guardado. Aquele homem da história que mencionei, aquela mulher que esperou 73 semanas, ela viu algo específico acontecer depois que aceitou o silêncio. No mês seguinte, uma conta antiga que deveria ter cobrado, a empresa perdeu. No mês seguinte, uma amiga dela perguntou se ela queria trabalhar em algo. Ninguém sabia que ela precisava de renda, ninguém sabia que ela havia sido deixada de lado em um projeto anterior. Mas a amiga simplesmente apareceu, como se houvesse uma força invisível alinhando as coisas. E agora, ela é a pessoa que todos procuram quando precisam de alguém que realmente sabe como reconhecer a voz de Deus. Não porque ela pregue, não porque ela fale sobre isso, mas porque há uma qualidade em volta dela, uma unção, uma marca daqueles que realmente andaram com Deus em silêncio. Mas tem algo que preciso dizer. Tem um medo que você precisa conhecer antes de dar esse passo completamente. É o medo de deixar as pessoas para trás. É o medo de que, quando você crescer, quando você for promovido em silêncio, quando o dinheiro chegar sem você ter que provar o seu mérito, é o medo de que as pessoas que você ama vão sentir ressentimento. Vão dizer que você mudou. Vão perguntar por que você não compartilha mais. Vão achar estranho que você saiba coisas que eles não sabem. E escolhido, isso é real. Isso vai acontecer. Algumas pessoas vão ficar para trás. Alguns relacionamentos vão se transformar. Porque você está sendo trazido para um nível diferente. E nem todas as pessoas têm a fé para acompanhar alguém que realmente deixou a multidão e começou a caminhar sozinho com Deus. Isso dói. Eu reconheço que dói. Mas é o preço da unção. É o preço da bênção que vem diretamente de Deus e não através da validação humana. E a coisa que você precisa entender é que isso não é abandono delas. É você se recusando a abandonar a si mesmo. É você dizendo não à tentação de diminuir a si mesmo para que outras pessoas se sintam confortáveis. É você escolhendo permanecer pequeno, não para que elas fiquem pequenas também, mas porque há um crescimento que só acontece em silêncio. Há uma força que só se desenvolve quando ninguém está vendo.
Há uma marca que só é colocada em você quando você está completamente sozinho com Deus. E quando você volta, quando você finalmente pode falar, a coisa que você carrega é tão grande, tão real, tão viva, que nenhuma opinião humana consegue tocar nela. Agora, deixa eu fazer uma última coisa. Deixa eu colocar em suas mãos a prática mais simples que você pode começar fazendo amanhã. Escolhido, você não precisa entender tudo para começar. Você não precisa ter lido todo o protocolo. Você não precisa ter a solução completa. Uma coisa simples, que você faz em menos de 2 minutos antes de sair da cama amanhã pela manhã. Aqui está. Quando você acordar, antes de pegar o celular, antes de pensar em qual mensagem você precisa responder, antes de se preocupar com qual conta precisa pagar, você coloca a mão bem aqui, no peito, onde o coração está. E você sussurra, não em voz alta, apenas sussurra, uma única frase. Eu guardo o que foi guardado. Eu guardo o que foi guardado. 4 palavras. 4 palavras que reescrevem o código que seu corpo nervoso carrega, que retraçam o padrão de urgência que você aprendeu durante todo o tempo que você passou esperando. 4 palavras que dizem a Deus: eu aceitei, eu entendi. Eu vou ser aquela que cuida disso como você cuida. Quando você diz isso, você não está fazendo nada de sobrenatural. Você está simplesmente decidindo. Você está simplesmente alinhando sua boca com aquilo que o Espírito Santo já sussurrou. Você está dizendo amém para o que foi dito enquanto você dormia. E agora eu quero fazer uma declaração sobre você. Eu vou falar como o Espírito Santo falaria, como o céu falaria se tivesse uma voz. Eu vou falar sobre quem você é agora. Porque quando você escolhe o silêncio, você não é mais a pessoa que era ontem. Você é o guardião da unção. Você é aquela que Deus olhou e disse: essa pessoa, eu posso confiar com as coisas que ninguém vê. Essa pessoa não vai explodir na primeira oportunidade. Esse corpo não vai trair o que foi entregue. Você é a sábia silenciosa. Você é aquela que sabe coisas que ninguém mais sabe. Você caminha em sabedoria enquanto as pessoas ao redor andam em urgência. Você repousa enquanto elas correm. Você permanece quieta enquanto elas gritam. E há poder nessa diferença. Há uma marca que só é colocada naqueles que escolhem estar quietos quando todo o mundo está barulhento. Você é a escolhida afastada. Não afastada para ser punida, afastada para ser formada. Você está em uma sala privada com Deus agora. Você está sendo ensinada línguas que ninguém mais pode te ensinar. Você está sendo marcada com conhecimento que vai te servir para o resto da sua vida. E quando você sair dessa sala, quando finalmente chegar o tempo de falar, você vai ser uma pessoa completamente diferente. Você vai ter aquela coisa que todos reconhecem, mas ninguém consegue definir. Você vai ter sabedoria, verdadeira sabedoria. Não aquela que vem de livros, mas aquela que vem de ter sido sozinha com Deus em um lugar onde ninguém podia testemunhar. Você é o quebradora de maldição geracional. Porque seus pais, seus avós, eles contaram tudo, eles compartilharam tudo, eles pediram validação para cada coisa e assim enfraqueceram toda a bênção que recebia. Mas você está aprendendo agora o que eles nunca aprenderam. Você está trazendo um padrão novo para a sua linhagem. Um padrão onde a sabedoria fala baixo. Um padrão onde a bênção é guardada como ouro. Um padrão onde você confia em Deus o suficiente para não precisar que nenhuma pessoa confirme o que você sente. Isso vai mudar sua vida. Isso vai mudar a vida de seus filhos. Isso vai mudar 7 gerações para frente. Porque eles vão crescer vendo uma mãe, uma avó, uma mulher que conhece o segredo. Que Deus pode ser acreditada. Que as coisas que Ele faz são seguras até em silêncio. Agora deixa eu orar por você. E quando eu fizer isso, você não diga amém ainda. Simplesmente sinta. Simplesmente receba. Simplesmente deixe que isso desça sobre você como orvalho que cai à noite quando ninguém está vendo. Pai, você viu o coração desse escolhido? Você sabe quantas noites ela ficou acordada segurando a dor dessa promessa. Você sabe o peso que foi carregar sozinha, na madrugada. Aquela coisa que ninguém podia validar. Você sabe que ela quase desistiu. Quase soltou. Quase deixou que a voz das pessoas substituísse a sua voz. Mas você a trouxe aqui. Você abriu um caminho de forma que ela soubesse que não é loucura, que não é paranoia, que há uma realidade espiritual que não precisa de testemunhas humanas. Agora eu sou grato. Sou grato por cada madrugada que ela ficou acordada. Sou grato por cada vez que ela quis falar e não falou. Sou grato por cada momento em que a solidão a tentou a desistir e ela ficou. Eu liberto dela toda a dor daquele tempo. Eu digo à sua linhagem familiar que a estrutura antiga acabou. O padrão de falta de fé acabou. O ciclo de validação através de outras pessoas acabou. Eu liberto ela. Eu digo à sua boca que você é autorizada a guardar segredos. Que você é autorizada a não responder quando perguntarem.
Que você é autorizada a sorrir quando ninguém entender porque você está alegre. Que você é autorizada a ser diferente. Que você é autorizada a estar fora do padrão porque está agora dentro de um padrão diferente. Um padrão de céu. Eu ativo agora em você a marca do guardião da unção. Que ninguém que for comer da mesa de Deus com você será capaz de contar o segredo. Que toda bênção que você guardar em silêncio se multiplicará. Que toda oportunidade que você tiver sabedoria de manter para si será porque a semente de 10 oportunidades diferentes. Eu ativo em você a coragem de estar sozinha, a coragem de ser diferente, a coragem de caminhar em um caminho que ninguém mais consegue ver. Que toda vez que a solidão bater, você ouça minha voz dizendo: você não está sozinha, você está sendo formada, você está sendo santificada, você está sendo separada para algo que o mundo ainda não sabe que precisa de você. Eu coloco um cerco ao redor do que você guarda. Eu coloco nos seus lábios um peso sagrado que vai impedi-los de soltar o que não deveria ser solto. Eu coloco na sua mente o conhecimento de que cada dia de silêncio é um dia de crescimento invisível. Cada noite que você dorme guardando o segredo, você está descansando dentro da proteção de Deus. Cada momento que você escolhe não falar, você está dizendo sim a uma coisa maior que qualquer aprovação humana. E agora eu sinto a presença de Deus aqui nessa hora. Eu sinto o peso de sua glória descendo sobre você. Eu sinto os anjos sendo dispostos ao redor daquilo que você está guardando. Nenhum inimigo consegue chegar aqui. Nenhuma boca falsa consegue comprometer o que está sendo preparado. Você está no lugar mais seguro de qualquer universo. Você está no espaço privado com Deus. E ninguém tem permissão para entrar. Ninguém tem autoridade sobre isso. Só você. Só Deus. E agora, essa aliança está selada. Não diga amém ainda. Simplesmente sinta o selamento. Simplesmente desça em repouso. O que acabou de se mover em você não foi algo que eu fiz. Eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas um mensageiro. O que se moveu foi a sabedoria que já vive em você. Foi a parte de você que reconheceu a voz de Deus. Foi a sua linhagem, toda a linhagem daqueles que aprenderam a guardar. E isso que acabou de ser ativado, isso que você sente agora, isso não pode desaparecer quando as luzes acenderem de novo. Isso não pode se desfazer quando você enfrentar a vida normal de amanhã. Porque o que foi ungido permanece ungido. O que foi selado permanece selado. E se você quer que essa sensação, esse conhecimento, essa ativação não desapareça quando você fecha esse vídeo e volta para a sua vida, se você quer que o protocolo do silêncio profundo, o pacto da língua guardada e o decreto da proteção, se você quer que essas coisas realmente funcionem na sua vida, o gatilho divino de 72 horas é exatamente onde você começa. Porque lá dentro há 3 estruturas que você pode usar toda vez que a tentação de falar chegar. Há 3 padrões de pensamento que vão te ensinar a reconhecer quando é tempo de falar e quando é tempo de guardar. Há toda uma linguagem de céu que você vai aprender a usar como se fosse sua própria língua. E tudo está esperando. Está no link que está fixado nesse comentário abaixo. Que a sua gratidão seja sua confirmação sem palavras. Que o seu silêncio seja o seu amém. Que a sua escolha de guardar agora seja o seu voto diante de todas as coisas visíveis e invisíveis que você está compreendendo. E quando você retornar amanhã com aquele dinheiro ainda vindo, com aquele silêncio ainda guardado, com aquela bênção ainda se multiplicando, você vai saber por quê. Você vai saber que havia um padrão que você não conhecia, que havia um caminho que apenas os escolhidos aprendem, que havia uma sabedoria que o mundo nunca consegue entender. E você agora, você é aquela que sabe, e isso muda tudo.